Nós fizemos um cronograma de aula aqui, a gente vai ter esses encontros, né? Hoje, amanhã, quinta e sexta e mais uma quinta. Então a gente definiu alguns temas. Hoje a gente vai falar sobre o que é um ativismo, amanhã avivamento, depois poder, e assim a gente tem 5 encontros aqui. Então os irmãos fiquem à vontade de participar um dia ou outro, ou todos, será um grande prazer tê-los aqui, e convidar também à medida que acharem interessante outros, tá bom? Qual que é a minha proposta aqui? É pegar um texto bíblico, fazer uma leitura, e quando a gente vai expor um texto bíblico, a gente precisa entender o que o autor quis dizer, né? Então, uma pregação bíblica, o que ocorre? Você precisa pegar o ouvinte e levar para o texto, e não fazer o texto espremer a sua vida, né? Isso não funciona. E é por isso que a gente desmotiva também de conhecer a Bíblia. E pelo fato de a gente conhecer de forma facelada, pedacinho, a gente vai desmotivando e não entende, né? Parece que é uma coisa confusa. Então eu vou pegar um texto bíblico, fazer uma leitura, e a gente vai começar trabalhando com alguns assuntos que são importantes para a igreja. Cada um tem uma igreja aqui, outros têm um temor a Deus, mas estão envolvidos numa igreja, mas é importante a gente conhecer esses temas aqui. Então hoje nós vamos trabalhar sobre ativismo, ok? Então eu pretendo definir o que é um ativismo, e a partir disso, então, discutir algumas questões também que ela vai aparecer aí no âmbito da nossa religiosidade, da igreja, da vida como um todo, ok? E para isso, eu gostaria que vocês abrissem o texto aí de Lucas capítulo 10. Lucas 10, 38 ao 42. Evangelho de Lucas. Se você não trouxe a Bíblia, não está acostumado a manusear, não tem problema. Eu vou fazer a leitura aqui e você acompanha. Esse texto aqui, ele fala daquele evento em que Jesus está voltando, vindo da Galileia, indo para Jerusalém, e ele vai para a casa dos seus amigos, né? Ali tem a Marta e a Maria, e aí você tem ali uma certa dificuldade de entender o comportamento dessas duas pessoas ali que são amigos de Jesus. Como eu disse, pregação é você pegar o texto e explicando o que está acontecendo aqui. Não é isso que eu vou fazer hoje, a gente pode fazer isso no outro momento. Eu vou só tomar esse texto para a gente falar sobre ativismo, ok? Então o texto diz assim, capítulo 10 de Lucas, verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Maria, porém, estava ocupada com muito serviço, e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não se importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Bom, só para a gente não passar aqui de sobressalto e não ignorar o texto completamente, no primeiro momento parece que Jesus está criticando um comportamento de uma das irmãs, né, da Maria, porque ela não está trabalhando. E a cultura judaica, a mulher ela se envolve, ela tem todo um preparativo para receber os convidados. E parece que Jesus está do lado de quem está errado, numa primeira leitura, não é? É só para mostrar que a gente, no outro momento, a gente vai trabalhar isso aqui. Mas o que está acontecendo, a palavra aqui, escolher a melhor parte, não é que Jesus está aprovando uma das irmãs ficar ociosa, não é isso. O que Jesus está reprovando é que ela não tem fundamento de discipulado. Uma das irmãs negligenciou o discipulado, percebe? Então, não é o fato de trabalhar, é o fato de ela não aprender doutrina básica. Mais adiante, a gente vai ver que quando o irmão dela morre, o Lázaro, uma, porque foi discipulado, enfrenta melhor a morte, a outra não entende nada. Então, a questão aqui, Jesus está dizendo que o ativismo não pode roubar o discipulado. Por quê? Sem discipulado, você não sabe enfrentar a vida, percebe? Então, quando você vê, lá no capítulo 11 de João, quando o Lázaro morre, a irmã que não foi discipulada, ela fica desesperada. Senhor, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. A outra está triste também, mas ela entende, fala, o meu irmão vai ressuscitar. Então, a ideia de Jesus é mostrar que doutrina, ela mostra nosso comportamento diário. Ok? Então, Jesus não está aqui autorizando uma negligência no lar, nada disso.
Então, só para a gente não passar completamente aí de sobressalto no texto. Mas como eu disse, nós vamos aqui trabalhar a questão do ativismo. O ativismo é uma questão importantíssima, não só no âmbito da igreja, mas em qualquer atividade da nossa vida. Se o ativismo ele não for diagnosticado e curado de várias maneiras, pode ser por meio da pregação da palavra de Deus, por meio de um profissional da saúde e coisas dessa natureza, você pode ter um problema emocional, psicológico e até físico. Então, a ideia de reunir para estudar um texto bíblico não significa que a gente vai discutir apenas coisas da espiritualidade. O Evangelho, ele nos ensina a viver uma vida de verdade. Então, à medida que a gente vai estudando o texto aqui, vai discutindo essas questões, você vai diagnosticar que você está fugindo da vida e criando trabalho, porque você tem medo de enfrentar alguns traumas. Isso é importante para nós. Primeiro de tudo, então, eu preciso definir aqui o que eu quero dizer com ativismo. Ora, a gente sempre ouve por aí dizendo assim, o ativista, eles se reuniram na frente do palácio do governo para protestar numa causa tal. Não é esse tipo de ativismo que a gente vai trabalhar aqui. Né? Não é um ativismo de um engajamento ideológico. Não é um ativismo de que alguém busca uma causa social. Não é isso. Isso é importante, tem o seu lugar, mas ativismo no que diz respeito à vida da igreja, e volto a enfatizar aqui, quando eu digo vida de igreja, eu não estou falando de instituição apenas, eu estou falando no organismo de Cristo. Por quê? Você pode não estar ativo numa igreja, mas você, enquanto corpo, enquanto membro do corpo de Cristo, você também é igreja. Então, esse diagnóstico aqui serve para a gente compreender e fazer uma análise de confronto de caráter de cada um, para que a gente possa perceber que se eu trabalho de forma exagerada, incansavelmente, pode ser não por conta apenas de uma questão pecuniária financeira, mas possivelmente você está fugindo de uma realidade da vida. É um escape. Isso é um ativismo. Então, o que é um ativismo para nós? É compreender qual é o propósito do Evangelho para que você, então, tenha uma vida melhor aonde você vive, né? No chão onde você pisa, no seu trabalho, na escola, na igreja e assim por diante. Então, o que nós queremos falar sobre ativismo? Ativismo aqui não é um engajamento ideológico, é outra coisa. Ativismo diz da pessoa que ela tem a atividade como razão da sua vida. É claro que nós temos que respeitar os temperamentos de cada um. Tem pessoas que, entre aspas, é mais elétrica. Tem pessoas que é um pouquinho menos. Mas é bom diagnosticar que o exagero de atividade pode ser uma fuga. E você pode estar doente emocionalmente. Então, se a palavra de Deus, se você ouve uma palavra numa igreja, num ensino como esse aqui, e ele não serve para que você reflita, então você vai se tornando apenas um religioso. Irmãos, religioso não é a tarefa da igreja. A igreja, ela puxa você para a terra para mostrar, você está fugindo disso daqui, resolve esse negócio aqui, senão você não vai ter uma qualidade de vida. Então, a ênfase qual é? O Evangelho, ele nos salva para uma eternidade com Deus, mas você não está na eternidade ainda, você está aqui, está fugindo do quê? Então é sobre isso que eu quero, de forma panorâmica, mas sem ser simplista demais, falar sobre ativismo. Ativismo é a qualidade ou a característica de uma pessoa que a vida dela, a razão dela, ter alguma coisa para fazer sempre. Ela não consegue ficar parada, sossegada. Ela não consegue ter um tempo de sossego para ela. Existe uma diferença de solidão e solitude. A solidão é uma patologia. A solidão, ela pode ser uma doença, mas a solitude é o momento que você precisa para você ficar com você mesmo. Então, algumas pessoas, elas vão para a igreja, são bons crentes, são participantes, mas elas não sabem ficar com elas mesmas porque ela tem medo de encarar a vida como ela é. Então, ela está sempre criando alguma coisa para escapar da vida. O Evangelho, ele precisa curar esse negócio aqui para a gente, ok? Bom, a primeira coisa que a gente precisa definir aqui é que é claro que Deus nos chamou para o serviço, irmãos. Deus não chamou ninguém para ficar ocioso. E é claro que no âmbito da igreja tem trabalho para todo mundo. Um ensina, o outro prepara o equipamento para funcionar, tem a logística, o outro tem toda uma dinâmica. Então Deus nos chamou para o serviço. E fora da igreja também. Agora, nós não somos salvos para servir e ser escravos do serviço. O serviço ele tem que brotar de um prazer, de uma alegria.
E é claro que você tem um momento que você está esgotado. Fala assim, não, eu não consigo fazer isso aqui. Se você olhar para o seu lado, tem mais gente que sabe fazer o que você sabe fazer. Você não é o super-herói. Você não é a última pessoa do mundo que vai salvar o mundo, não. Deus sabe conduzir todas as coisas porque Ele é soberano. Ele nos deixa participar. Então nós precisamos, em algum momento terapêutico, descansar, renovar as nossas energias. Então Deus nos chamou para servir, nós somos salvos para servir. Aliás, a igreja, ela recebe dons para servir. Uns recebem o dom da administração, o outro o dom do ensino, o outro uma capacidade técnica, o outro para aconselhar. Então, cada um no corpo de Cristo, seja lá onde você serve, você tem uma participação importante. Você não é uma pessoa excluída da dinâmica da igreja e da vida. Não, pelo contrário. Você tem um valor muito importante. Mas é claro que tem pessoas que também têm o mesmo valor ou maior do que você, valores maiores. Existe uma coisa que precisa admitir, irmãos. Na vida, a gente sempre vai encontrar pessoas mais bonitas do que a gente, mais ricas do que a gente e mais inteligentes do que a gente. Pode ter certeza. Enquanto eu não admitir essa realidade, a gente vai achar que é a última bolacha do pacote. Você não é insubstituível. Não é? Por isso nós vivemos um período, né? Nós temos um período de atividade. Deus é eterno, você não é. Ok. Então, Deus nos dá dons para servir, mas não podemos nos tornar um profissional da fé, um ativista religioso. Vamos ser sinceros, conviver com pessoa religiosa é um saco. Pessoa religiosa é fiscal da fé. Ei, irmão, não fez isso, hein? Precisa daquilo. A gente precisa disso, não é? Então, Deus não te chamou para que você seja fiscal de ninguém. É claro que no âmbito da amizade, no âmbito pastoral, no âmbito do coleguismo, você vai falar, dá para fazer isso aqui, vamos criar uma dinâmica diferente, ok, mas ninguém aqui é superior ao outro no nível da espiritualidade. Se você não participar da igreja, a igreja continua do mesmo jeito. A tua igreja, a minha igreja, ela tem um período da história, mas a igreja de verdade tem 2000 anos, ela existia, você nem era nascido. Então, se você existir, a igreja se você não existir, a igreja é do mesmo jeito, percebe? Então, é um privilégio você participar, e a vida é assim também, não é? Então, ativista religioso é um sinal claro que a pessoa não está bem. Se você não raciocina, se você não usa a lógica, a razão que Deus te deu para avaliar se você encaixa naquele serviço, se você é útil para aquilo, se tudo que vem à sua mão você faz, então significa que você está com um problema claro emocional. E isso não só no âmbito da igreja, em empresas também são assim. Tem pessoas que ela quer abraçar tudo, há algum problema emocional ali, ele precisa ser curado, senão ele não vai aguentar, a estrutura do corpo dele não vai aguentar, a emoção dele não vai aguentar, ele vai morrer de estafa, né? Então nós precisamos entender que o Evangelho nos prepara para viver a vida de verdade. Ativismo religioso é um sinal claro que a pessoa não está bem. Só corre de um lado para o outro e ela quer resolver isso. A gente diz que bate escanteio e quer fazer gol de cabeça. Não dá, né? Cada um na sua função. Isso é importante para a gente ter uma maturidade espiritual, irmãos. Isso é importante para a gente começar a avaliar. E aqui vai uma questão pastoral. E se você não for mexido com isso aqui, você não aprendeu nada. Começa a ter um sentido, um progresso didático quando você ouve um sermão como esse, quando você começa a ser confrontado. Quando você começa a discutir com você mesmo. Fala assim, eu não sou assim. Pronto, aí está um diagnóstico, você já está com problema de ouvir isso aqui. Então, o Evangelho, ele vai confrontando o nosso caráter, vai mostrando que há algum problema. Eu fiz um elenco aqui de algumas características. É claro que você pode acrescentar, substituir o que eu coloquei aqui, mas é claro que é só um parâmetro. Então eu coloquei 6 características, e eu quero falar bem rapidinho sobre elas. Como identificar se você é um ativista religioso? Possessividade, vaidade, compensação, concorrência, fuga e síndrome messiânica. Então vamos trabalhar cada uma delas aqui, bem rapidinho aqui, para a gente não estourar o nosso tempo. Primeira característica que você pode identificar em você mesmo ou no outro. Agora olha só,
identificar no outro uma dessas características não significa que você é senhor do outro. Significa que você está aprendendo a fazer uma avaliação da vida e melhorar as suas relações. Quando você começa a aprender a diagnosticar, a viver, a fazer uma leitura comportamental do outro, não significa que você agora é chefe ou superior dele, ou você é guru dele, muito pelo contrário. A maturidade espiritual e emocional, ela vem quando você consegue diagnosticar um desses pontos e, com empatia, com amor, levar o outro à cura, a levar o outro a um comportamento adequado, e você também aprender a conviver, a recuar quando for preciso, avançar quando for necessário. Então a primeira coisa, a primeira característica que nós estamos com essa síndrome, né? O que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas. Você vê aí quais são os sintomas da Covid. Então aquilo chama síndrome, uma reunião de vários sintomas, tem uma conclusão. Então o ativista, ele também tem um conjunto de sintomas. Então você vai identificando, ali pode ser um ativismo espiritual. Olha, eu estou assim, e todos nós em algum momento somos assim. Ainda mais no mundo cruel como o nosso, ele exige meta, né? E quando você alcança a meta, você tem outra meta para bater. Depois você alcança e tem outra. E aí, onde é que para isso? É igual aqueles desenhos, né, do Pernalonga. Você coloca a cenoura na frente dele, amarrado nele mesmo. Quanto mais ele avança, mais a meta está longe dele, né? É assim a vida, né? Você nunca vai alcançar a meta. Então, maturidade para entender que metas, elas são estabelecidas para você não alcançar, que quando você alcança, a pessoa coloca outra meta na frente. É assim ou não é? Quando eu vou pensando sobre isso, eu fico com vergonha de mim mesmo, porque quando eles falam, você tem que chegar aqui. Quando eu chego, não é mais aqui, é lá. A vida não é assim? Então, irmãos, metas são colocadas para não ser atingidas. E quanto antes a gente entender isso aqui, melhor a nossa relação com o mundo. Não quer dizer que você vai ficar estacionado, não é isso. Primeira característica aqui, possessividade. A possessividade é característica de pessoas que querem ser dona da situação. Pessoas que ela não aprendeu a liderar, ela não aprendeu a ser chefe. Então ela chega num lugar, ela delegou um negócio, quando a pessoa está fazendo, sem ela perceber, ela está fazendo a mesma coisa. Mas você só delega, você não vai fazer o negócio, quem faz é outra pessoa. E aí você tem, né, uma série de comportamento que vai vindo daí. Se a pessoa, ela, entre aspas, é mau caráter, ela sabe que você vai fazer mesmo, ela já vai ser negligente, porque sabe que você vai fazer. Então, a primeira coisa é você ser dono da situação. Você tem que coordenar a coisa, você não tem que fazer a coisa. A igreja, ela é de Jesus, não é? Nosso tema maior aqui é a igreja. Irmãos, ele é o cabeça e nós somos os membros. É claro que a ordem deriva dele. E de onde nós sabemos a ordem de Jesus? A partir de um conhecimento, a partir de um estudo sistemático, de uma orientação pastoral, de uma orientação didática, o que a Bíblia ela nos ensina. A partir daí, nós entendemos que há um Senhor e todos nós somos participantes. Há um problema de que algumas atividades na vida, elas têm mais publicidade, outras são mais anônimas. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui tem mais publicidade. Vocês estão me vendo falar. E isso daqui, de alguma maneira, ela traz uma vaidade que a gente tem que lutar contra ela. Então, algumas pessoas dizem assim, eu quero estar ali. Mas a questão é, você foi chamado para estar aqui? O Maurício, por exemplo, ele chegou mais cedo para arrumar tudo aqui. Se eu fosse ligar fio com fio, estouraria tudo esse negócio aqui. Então, não é a questão de publicidade ou de anonimato, é a questão de caráter de fazer aquilo que é competência sua. Você não é dono da situação, cada um joga na sua posição. A igreja é assim, não é? Então, a primeira característica de que nós somos um ativista é que nós queremos jogar em todas as posições e ser dono da situação. Isso traz um problema. Você vai ficar estafado, cansado, você vai desenvolver alguns tipos de doença, o teu corpo vai reagir, né? Vai somatizar. Não tem doenças psicossomáticas? Você vai estar tão estressado porque quer ser o dono da situação em todo lugar. Você é possessivo. Isso é meu. Isso é o que faço. Você vai ficar doente. E vai chegar uma hora que você não vai ter mais controle sobre as suas emoções. Porque você se tornou escravo das suas emoções. E a igreja, irmãos, ela é um lugar em que isso é muito evidente. Algumas pessoas, porque elas são
mais antigas de um lugar, elas acham que são donas de todas as coisas. Não é assim, irmãos. Todo mundo que chega, a seara é grande e há trabalho para todo mundo. Então, possessividade. A segunda característica é a vaidade. O vaidoso se torna um ativista religioso porque deseja ser o centro das atenções. Ele precisa alimentar o ego, né, para que as pessoas percebam que ele fez alguma coisa. Se nós não formos decisivos e firmes com a nossa vaidade, aquilo que você acha que é um prazer vai te escravizar. A vaidade, ela joga contra nós. A vaidade é um adversário, porque ela brota de um coração que não entendeu ainda qual é o papel dela no corpo de Cristo. O vaidoso, ele se torna ativista porque ele não admite que o outro faça alguma coisa, ele tem que fazer. Ele tem que estar no centro das atenções. E tem pessoas que fazem o que fazem, não pelo prazer de fazer, mas porque é escravo do próprio ego. Se ela não for elogiada, ela fica emburrada. Esse é o vaidoso. A ideia de vaidoso, né, é a ideia de, como, usando o texto de Eclesiastes, é correr atrás do vento. A tua vaidade, ela estabelece um estilo de vida que você não tem competência emocional, não tem estrutura física e emocional para atendê-la. A vaidade, ela é um ditador. Se você não estiver no controle de alguma coisa, as coisas parecem que não funcionam. Isso não é competência, isso é vaidade. Isso não é uma pessoa que tem habilidade e faz tudo, não. Isso também, além de vaidade, é egoísmo, porque você é escravo de elogio. Tem pessoas que não podem receber elogio. Se você elogiar, acabou a pessoa. Acabou, não é? Então a gente precisa identificar. Por que você trabalha onde você trabalha? É claro que você, em algum lugar, você precisa ganhar o pão de cada dia. Mas na igreja, em alguns outros lugares, trabalho voluntário, ou mesmo lugar onde você está todo dia, seja onde você ganha o pão ou não, você precisa sondar de verdade as razões daquilo que você faz. Se você é escravo da sua vaidade, se você ama você de forma exagerada, você acaba se tornando escravo do seu personalismo. Nada está bom se você não estiver puxando, se você não estiver coordenando, conduzindo. Irmãos, no reino de Deus, nós somos desafiados a buscar a glória de Deus e não a sua. Quanto mais você entender isso, melhor é a tua relação, não só na dinâmica da igreja, é melhor a tua relação com a sociedade de forma geral. Tem pessoas que pagam o que for possível e necessário, inclusive com a própria vida e com a própria moral para estar no lugar de destaque. Quem vende a sua moral para estar em destaque, irmãos, tem algum problema emocional. A vaidade, se ela não for lidada, se ela não for confrontada, se ela não for enfrentada de forma adequada com o poder do Evangelho, com a graça de Deus, você vai se tornar escravo da sua vaidade. E isso é um problema. Quantos problemas nós evitaríamos se nós disséssemos não para aquilo que nos coloca no centro da vida? Você não é o reizinho do reino. O reino tem um rei, ele chama Jesus Cristo. Você apenas participante. Então o ativista, ele é possessivo e ele é vaidoso. Mas também tem um outro problema, uma outra característica, que é a compensação. E aí, isso é fácil identificar à medida que a gente vai estudando, né? O ativista procura compensar suas limitações em outras áreas da vida. Não consegue destaque profissional ou social e às vezes na própria casa. Por isso, procura compensar na igreja. Chega uma hora na vida que você vai construindo uma carreira. E algumas pessoas, ou por excesso de preguiça, se é que preguiça tem algum limite, né? Mas aqui só uma hipérbole, né? Só um jeito de falar. Ou porque você é muito preguiçoso, ou porque você não tem habilidade adequada para um tipo de serviço, você não conseguiu ainda ocupar um cargo importante no local onde você trabalha. Chega na igreja, você deseja a todo custo ocupar um lugar, porque foi Deus que me chamou. Eu tenho que fazer esse negócio aqui. Então, muitas pessoas, porque não conseguem um sucesso profissional, ou em casa não consegue ter uma dinâmica sadia, chega na igreja, ele quer o quê? Ele quer compensar a ausência que ele tem em algum outro lugar. Então,
você precisa entender que a lei da compensação, ela vai também te fazer um escravo e vai te dar muitos problemas de relação. E isso é fato. A gente que vive, né, na relação da igreja, a gente percebe. As pessoas, às vezes, elas não têm habilidade para exercer algum tipo de função. E é evidente, eu tenho uma habilidade, mas me escapa outra. E você é assim. Você não domina todas as ciências do mundo. Agora, quando você chega na igreja, porque é para Deus, fala assim, eu posso fazer aquilo. Você tem essa habilidade para fazer isso? Se você não tem, fica fora, você vai estragar. Eu costumo dizer o seguinte, se eu me meter a cantar aqui, vai todo mundo embora, irmãos. Eu não sei cantar. Então, se você não sabe cantar, vai procurar uma outra coisa para fazer. Algumas pessoas, elas têm tantas habilidades, poderia servir com alegria, mas porque ela precisa de uma compensação, que não teve um destaque social na empresa ou em casa, tem problemas de relacionamento, na igreja ela fala, foi Deus que me chamou aqui, eu vou fazer isso. Você está equivocado, você é um ativista, você está usando a lei da compensação, aqui não funciona assim. Lembra de uma parábola que Jesus contou? Ele disse que tinha lá um banquete, aquele banquete lá ele é uma metáfora, né, uma comparação do que haverá no reino de Deus, e uma pessoa está lá de forma inadequada, e aquela pessoa ela é retirada do local lá. Aí a gente pensa que o reino de Deus sofre prejuízo se a gente não fazer alguma coisa. A pessoa que está inadequadamente no local, ela que foi tirada, e o banquete seguiu normalmente. Então a lei da compensação, ela vai criando em nós falta de habilidade de relacionamento, porque você chega num lugar e você quer ali ter um destaque. Igreja não é plataforma de projeção de destaque de ninguém. Igreja, lugar de servir, não é um trampolim para lustrar a vaidade de ninguém. Igreja é o lugar onde a gente aprende a palavra de Deus para servir melhor aonde Deus te plantou. A compensação também é uma característica do ativista. Às vezes, o ativista procura encobrir algum tipo de pecado não confesso. Né? E isso, todos nós. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós. A gente não pode pagar tributo para a nossa personalidade. Nós temos muitas coisas boas, mas temos muitas coisas que precisam ser corrigido. É para isso que serve o Evangelho. É para isso que serve a palavra de Deus. É para isso que serve o quê? A pregação do Evangelho. Ora, algumas pessoas, elas querem compensar uma atividade espiritual porque ela tem um pecado que ela não quer largar. Então, ela no trabalho, na escola, em algum ambiente que, entre aspas, não é sagrado, né, na cabeça dela, ela tem um comportamento que não combina com a moral cristã. Então, quando chega aqui, ela, sem perceber, ela quer fazer um monte de coisa e tudo porque ela acha que vai compensar. Se aqui eu pisei 2 vezes na bola, eu faço um trabalho aqui, então Deus compensa. Não é assim que funciona, irmão. Você está equivocado. Não existe um placar que quando você está fora ele vai contando de forma regressiva, vai caindo, né? -1, -2, porque eu pequei, porque eu fiz isso, e aqui você vai recuperar e equilibrar as coisas. Não é isso, o Evangelho não é assim. A lei da compensação, ela te engana. A lei da compensação, ela sempre vai dizer que você tem sempre uma dívida para pagar, sempre uma escada para você subir de joelho, sempre uma campanha para fazer, sempre alguma coisa para dar. O Evangelho não é assim. Isso é lei da compensação. E às vezes o ativista, ele acaba se tornando aí um escravo emocional, porque ele não entendeu que a palavra de Deus, ela nos liberta. O ativista sempre tem um problema, como eu disse aqui. Ativismo religioso, ele é um sinal claro de que alguma coisa não está bem. Né? Por isso que tem pessoas que elas estão lá de segunda a sábado, de domingo a domingo na igreja. E quando não tem culto, quando não tem um trabalho na igreja, ela não sabe viver. Para onde que eu vou agora? Vai descansar. Vai assistir um bom filme. Vai ouvir uma boa música. Não é? Se um dia o comunismo se estabelecer no Brasil, por exemplo, não tiver igreja, você vai fazer o que da vida? Então, a igreja é o lugar para a gente servir, mas servir a Deus não é o único lugar na igreja. A vida é uma vida de serviço. Então, possessividade, vaidade e compensação. Quarta coisa, concorrência. Há pessoas que têm sede pelo poder
e monopoliza as atividades na igreja com medo da concorrência. Então imagine, né, em tese, nós somos um grupo e em tese, só a título de exemplo, nós estamos aqui há uns 10, 15 anos existindo como igreja. E aí cada um tem o seu espaço, cada um cuida do departamento, as coisas estão indo de vento em polpa, e chega alguém que tem habilidades iguais ou melhores do que a sua. A pessoa que ela é ativista, ela tem medo da concorrência. Ela não deixa o outro trabalhar, porque se o outro trabalhar, ela perde o espaço de projeção dela. Isso também é um problema, porque não admitir que o outro tem também habilidade é um problema de caráter. É um problema, você precisa ser confrontado com o evangelho. As coisas, elas vão bem quando você não está também. Você não é indispensável, você não é a última bolacha do pacote. Você é importante, porque grande é a seara, mas a igreja, ela existe há 2000 anos. Você nem era nascido, ela passou por tantas dificuldades e ela sobreviveu. Se você faz o que faz para o reino de Deus, é graça, bondade, misericórdia e privilégio. Então, possessividade, vaidade, compensação e concorrência. A quinta é a fuga. Há pessoas que se ocupam de muitos afazeres para fugir dos problemas. E todo mundo, em algum momento, já passou por isso daqui. Cada um tem uma estrutura emocional e a gente sabe o tanto que já sofreu na vida. E aí, não existe um placar de quanto as pessoas podem sofrer. Cada um tem um estilo de vida, uma maturidade. Tem uma palavrinha difícil, você não precisa decorar, né? Mas eu vou usá-la aqui e explicar. Chama de idiosincrasia. O que é uma coisa idiosincrática? Cada um tem uma história, cada um tem uma estrutura. O que pode ser exageradamente pesado para mim, pode ser leve para você. Então não dá para dizer, nossa, está sofrendo por isso. Você não conhece a estrutura emocional dele. Então muitas pessoas, elas estão nessa atividade na vida, porque ela está fugindo de algum problema. Então quando você deixa de trabalhar no âmbito da igreja, no âmbito espiritual, vamos chamar assim, você acha que os seus problemas eles estão sendo resolvidos. Você sabe que não é assim. Você sabe que problemas precisam ser enfrentados de frente. Problemas precisam ser enfrentados, cada um com o remédio que lhe é eficaz. Então, há pessoas que se ocupam de muitas coisas para fugir dos seus problemas. Mas você sabe que quando você tiver um segundo de sossego, em tese teria de descanso, o problema está lá. Então, atividade, o ativista não resolve o teu problema fugindo dele. Há os que preferem se envolver nas atividades para não ouvir a exposição da palavra de Deus, por exemplo. Eu vejo muito de nós, irmãos, né? E aqui não é uma crítica para desmotivar, mas é para você avaliar. Alguns de nós, quando tem um cargo na igreja, vou usar aqui o diácono, ele não tem tempo mais para sentar e ouvir uma exposição bíblica. Ele vai para lá, resolve isso, socorre aquilo. Ele não sabe mais o que é culto. Culto é didático, culto é terapêutico, culto é o lugar onde a gente para ouvir a voz de Deus com alguém explicando o que está acontecendo. Então, as muitas atividades pode ser uma fuga. O cara toma conta do estacionamento, vem aqui, coloca papel higiênico no banheiro e coloca água para cá. E o pastor, deixa que eu levo a mala para o estacionamento. Não, não precisa levar mala de ninguém não. Vai ouvir a palavra de Deus e vai curar. Não estou dizendo que você não pode participar da vida dinâmica, mas o excesso de atividade pode estar colocando você num caos emocional. Você precisa ter maturidade, ressignificar a sua vida e ter prioridade. A fuga não vai resolver os seus problemas. Acúmulo de função na igreja é um diagnóstico de que você é um ativista. Ativismo religioso normalmente não ouve uma exposição bíblica, não ora e não medita na palavra de Deus, porque ele acha que o que ele faz já está bom demais. Ora, irmãos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Na igreja e em outro lugar. Você não é só a parte mecânica, mas também não é a parte só do psique, da alma, do espírito. Não, você é o conjunto. Se você tem atividade demais, mas não para refletir, há algum problema. Você não pode ser um Frankenstein emocional, espiritual. As coisas têm que ser equilibradas.
É por isso que nós ensinamos o quê? O evangelho todo para o homem todo. O evangelho é para ensinar você a se relacionar com Deus, com o próximo, com a natureza, para cuidar da higiene, do seu dinheiro, da sua sexualidade, tudo. O evangelho não te tira da vida, o evangelho te coloca na vida para viver a vida para a glória de Deus. É muito diferente. Percebe? Então, muitas vezes, a fuga do ativista religioso, ele rouba o conforto de uma vida que ele poderia ter para a glória de Deus. É triste dizer isso aqui, mas algumas pessoas tinham uma vida muito mais confortável, muito mais dinâmica, aprendiam muito mais sobre arte, sobre beleza, sobre muita coisa boa da vida, antes de vir para uma igreja. Quando vem para uma igreja, ele acaba sendo castrado, preso, e aí ele não consegue viver mais. Se uma igreja te prende, não é o evangelho. O evangelho te liberta para você servir com prazer. Quando você está ocupando-se de muita coisa, você está fugindo da realidade. Por que você está fugindo? Qual é a caverna, qual é a escuridão que você está fugindo? Se a gente não admitir que tem problema, nunca vai ser curado. Você tem uma pessoa com problema com droga, por exemplo, enquanto ela não admitir que tem problema com droga, ela não vai ser curada, não importa o nível de competência do terapeuta, do psicólogo, do pastor, de quem quer que seja, a pessoa precisa admitir. Todos nós já passamos por cavernas emocionais na vida, então você não vai olhar para o sol de dentro da caverna, inclusive porque você está acostumado com a escuridão, o brilho do sol vai te cegar. Você precisa entender, ser curado da sua escuridão, e quem pode te curar é o evangelho da graça. E evangelho, irmãos, não te cura numa campanha de alguns dias. A cura do evangelho, ela é terapêutica. Você vai ouvindo e vai aprendendo o que é o evangelho. Não é milagre. Eu costumo dizer, não é que Deus não faça milagre, mas milagre para nós é um conceito de que eu coloco a mão, eu estou cheio de poder, de unção, e aliás, poder é um dos nossos temas aqui para outros encontros, né? E eu coloco a mão na sua cabeça e está tudo resolvido. Vamos ser sinceros, se eu colocar a mão na sua cabeça e resolver todos os seus problemas, você não tinha problema nenhum, não é? Você tem que saber mais de você do que eu. A gente está aqui para se ajudar. Então, nós temos que identificar que muitas das nossas atividades é fuga. Talvez o segundo, ou o terceiro, ou o quarto trabalho que você tem, não é porque você precisa do dinheiro, é porque você está fugindo da sua realidade. Você precisa ser curado, você precisa aprender a falar sobre isso. Você precisa aprender a espremer essa ferida para você não mais fugir da realidade. O que aconteceu com você? Procura um pastor sério, procura alguém que está disposto a te ajudar, sara a ferida, levanta a cabeça, dá a volta por cima e vida que segue. O evangelho tem que nos curar, não pode ser uma fuga. Atividade ou ativismo não pode ser uma fuga. E por fim, a síndrome messiânica. E é claro que essa característica aqui, ela diz muito da igreja mesmo, né? Da participação da igreja. O que é uma síndrome messiânica? A pessoa acha que ela é o Salvador. Só ela tem a verdade, só ela sabe fazer, só essa pessoa ela tem a direção da vida do outro. Eu volto a insistir aqui naquilo que eu disse no ponto anterior, né? Se uma pessoa que você vê poucas horas na vida, durante a semana ou do dia, ela tem toda a receita para a sua vida, sinto muito, mas você entregou a sua vida para um guru, não para um pastor. Porque o pastor, que ele é honesto, ele fala assim, eu não vivo a sua vida, eu posso tentar te ajudar, mas quem tem que decidir é você. Igreja não é lugar onde você tem um guru espiritual. Igreja é um lugar onde você tem um pastor que explica a palavra de Deus e você toma as decisões a partir daquilo que a Bíblia ensina do que é. Então nós não temos um Messias é só um, Jesus Cristo. E muitos de nós achamos que temos autoridade. Muitos de nós achamos que temos competência dada por Deus para dirigir a vida de qualquer um. Não é verdade. Eu mal dirijo a minha vida. Eu mal consigo saber o que é bom para mim. Algumas vezes eu esqueço se aquilo é bom para mim. Eu tenho que experimentar para chegar à conclusão. Eu sabia que não era bom. Eu esqueço. Como é que eu vou dirigir a sua vida? Como é que você vai dirigir a vida do outro? Você não é Jesus. Isso é uma síndrome messiânica. É ruim para você e é ruim para a pessoa, porque um abismo chama outro abismo. Se você não aprender a encontrar as respostas adequadas para a sua situação, ninguém vai te ensinar.
pode ter certeza. Você pode receber algumas orientações. Você pode ter pessoas de caráter, pessoas que tenham conhecimento técnico, científico, teológico para te orientar. Mas a decisão é sua. É você que precisa sair dessa caverna. É você que precisa entender que Deus só teve um filho que foi enviado como Messias. Ele é Jesus. Você não é. Você pode ter habilidade pastoral, habilidade psiquiátrica, de qualquer profissional da área da saúde, das ciências sociais. Mas a cura das suas emoções vem pelo poder de Deus e pela tua atitude de querer ser curado. Bom, então nós colocamos aqui alguns pontos, né? A causa do ativismo: possessividade, vaidade, compensação, concorrência, fuga e síndrome messiânica. Você pode colocar mais outras aí, isso é o campo para o debate. Agora, de forma muito rápida também, eu não posso deixar com um problema, eu tenho que apresentar algum caminho. A primeira opinião, a primeira orientação que eu daria aqui é extraída da própria palavra de Deus, né? Para nós, a palavra de Deus, ela tem autoridade. E aí o Salmo 139, o verso 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em mim, em minha conduta, algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Então, você percebe que a parte final desse Salmo 139, que mostra, que explica, que destaca a onisciência de Deus, é uma oração sincera para que Deus nos sonde. Por quê? Você não tem condições de olhar para dentro de você e se autoexaminar de forma global e total, porque você não tem olho clínico competente para isso. Então, a primeira atitude para identificar se eu tenho algum problema de ativismo que está implicando na relação social, seja ela em qualquer lugar da nossa vida, no trabalho, na escola, em casa, na igreja, eu preciso admitir e fazer essa oração: Senhor, sonda-me. A ideia de sondar aqui, esse verbo de sondar, é a ideia de Deus fazer um esquadrinhamento, não é? A ideia de que só Deus tem um olho clínico de penetrar no íntimo das suas entranhas e saber o que tem lá. Esse salmo ele vai dizer que ainda uma palavra não veio à minha boca e Deus já sabe o que eu vou dizer. Eu sei mais ou menos o que eu vou dizer aqui nos meus próximos 10, 15 minutos aqui, mas eu não sei como eu vou dizer. Eu sei o que eu vou dizer, mas Deus, porque é eterno, Ele sabe exatamente o que eu vou dizer e como eu vou dizer. Então você percebe que essa é uma oração admitindo que Deus tem condições de examinar o íntimo mais profundo das suas entranhas. E quando nós deixamos Deus nos examinar, pode ter certeza que Ele vai encontrar muitas coisas que o ofendem. Pode ter certeza. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então a primeira atitude do Evangelho é nos confrontar. A primeira atitude do Evangelho é mostrar que nós temos um mau caráter. E o mau caratismo não é me comparar a mim e ao pastor Rodolfo, a qualquer um dos meus amigos aqui. Porque comparando a mim e a você, nós somos iguais. No sentido de que eu sou um pouquinho melhor aqui, mas tropeço ali, você, onde eu tropeço é melhor. Mas comparado àquele que é santo por excelência, todos nós pecamos. Então, comparado com a santidade de Deus, todos somos mau caráter. E quando Deus nos sonda, quando Ele conhece o nosso coração, Ele nos prova as nossas inquietações. Porque as nossas inquietações, elas vêm do defeito do nosso caráter. Porque comparado a Deus, a luz de Deus, ela penetra no nosso íntimo e ela mostra quem nós somos e mostra que nós somos incompetentes para resolver o problema do ativismo. E aí, não tem condições de curar esse problema, porque você não tem competência moral para isso. É por isso que o salmista ora: sonda-me, ó Deus, olha no íntimo das minhas entranhas. E o salmo ele trabalha de uma forma que o texto hebraico ele disse assim, que quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, Deus ele sabia cada célula quando ela era sendo formada. Percebe? Então Deus é o único que tem condições de examinar o íntimo do teu pensamento.
Deus é o único que tem condições de examinar o que está de fato no teu coração. Quando você fala comigo ou com alguém, eu consigo entender a tua vocalização, eu consigo entender as palavras, e talvez desconfie de alguma coisa do teu jeito de agir, da sua fisionomia. Mas quem sabe de fato o que você quer dizer ou o que está escondendo é Deus. Por isso, a primeira atitude para você entender que o ativismo pode estar te colocando num abismo pior ainda é essa oração. Não é uma reza. Nada contra aqueles que usam o termo reza ao contrário de oração. Mas reza no sentido de que é apenas palavrório. É você entender isso aqui, é orar com inteligência, com razão, com competência intelectual e dizer: Senhor, sonda-me de verdade. Ó Deus, conhece o meu coração. E depois que o Senhor fez isso, prova-me. Não é provar para Ele, porque Ele sabe. E conhece as minhas inquietações. Você tem que admitir que você esconde muita coisa. A gente usa cosmético para disfarçar as rugas do tempo, mas as rugas emocionais, ela não pode ser curada a não ser por aquele que tem todo o poder, por aquele que sabe nos sarar, por aquele que sonda não só a estrutura física, mas os recônditos mais escondidos da nossa alma. E todos aqui têm frustrações e pode estar preso lá. Essa prisão rouba a qualidade de vida. Conhece as minhas inquietações. Vê em mim se em minha conduta algo te ofende. Se você vive uma vida menor ou não naquela que Deus planejou para você, isso ofende a Deus. É uma ofensa a Deus você não aproveitar a vida que Deus te deu. A gente, falando de mandamento, a Bíblia diz o quê? Não matarás é um mandamento. Não roubar é um mandamento. Mas também, alegria é um mandamento. Você vai encontrar na Bíblia: alegrai-vos no Senhor. Você não tem nenhuma autorização de Deus de não se alegrar. Alegria é uma qualidade daquele que serve a Jesus. Então Paulo vai dizer: tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, e entre outras coisas, alegrai-vos, procura isso. Tem alguma coisa que é lícito. Para você sair dessa caverna, alegre-se no Senhor e vive a vida que Ele deu. Senão você vai ficar preso lá. E você está vivendo uma vida inferior daquela que você pode viver. O Evangelho não pinta as coisas de forma acinzentadas. O Evangelho é a melhor vida que Deus quer nos dar. Então todas as nossas inquietações, ela ofende Deus. Por isso que ele diz: vê se em minha conduta algo te ofende. E aí ele conclui o Salmo dizendo assim, aprendendo essa parte: e dirige-me pelo caminho eterno. Percebe? É só Deus que pode pavimentar a estrada da nossa vida com critérios adequados, porque só Ele tem competência moral para nos apontar o caminho. Você, quando toma as rédeas da sua vida, você não passa de um ativista desesperado. Só Deus consegue sinalizar o nosso caminho. Por isso que Ele é luz, por isso que Ele é o caminho, por isso que Ele é o pastor, por isso que Ele é o condutor. E aí então, 4 coisinhas muito rápidas aqui, como a gente resolver isso aqui. Honestidade vocacional, organização, prioridade e sensatez. Primeira, honestidade vocacional. Fazer um autoexame vocacional todas as vezes que surgir uma oportunidade de trabalho na igreja. Ora, a gente acha, muitos de nós achamos, que quando você chega na igreja, em algum lugar para você servir em algum lugar, tudo que vier à sua mão você tem que fazer. Não é assim não. Não, eu faço para a glória de Deus. Não é verdade, a gente já vê o que pode ser para a sua glória. Você está sendo um escravo das suas emoções. Então, faz uma leitura adequada. Se você tem problema em administrar o seu dinheiro, por que você quer ser tesoureiro da igreja? Não dá, não tem jeito. Se você não cuida das suas contas, como é que você vai ser tesoureiro da igreja? Se você não sabe ensinar, você quer ser professor, quer ser pastor? Não, primeiro você se prepara. Primeiro você vai aprender, descobre com honestidade vocacional. Eu sei fazer isso, eu tenho habilidade para isso. Se você não tem, ali não é o seu lugar. A gente tem mais ou menos um discurso assim: eu não gosto de fazer isso, mas Deus me chamou. Não. Se você não gosta de fazer isso, Deus não te chamou para nada. Você está atrapalhando. Porque quando Deus chama, Ele dá uma alegria. Não estou dizendo que não tem cansaço, estou dizendo que não tem dificuldade, mas ela é superada pela satisfação de fazer o que você gosta. Então, essa ideia de que você está fazendo
está mal-humorado, mas foi Deus que chamou, Deus não erra. Quem erra é você, quem erra sou eu. Você não vê nenhuma vaca voando quando tem uma criança, né? Animal não erra a vocação, mas o ser humano erra. Não, Deus me chamou para isso. Vamos ser sinceros. Algumas pessoas pregando, assim, tomara que ele termine logo, porque eu quero ir embora assistir qualquer outra coisa, porque é ruim demais. Você não foi chamado para isso. Então, honestidade vocacional. O que você deve perguntar? Essa atividade combina comigo? Corresponde com as minhas expectativas íntimas? Ora, se você está triste naquilo que você faz, num ambiente como esse, como a igreja, fala, ô pastor, coloca outra pessoa, eu quero fazer outra coisa. Não adianta. Eu lembro que em algumas igrejas, os irmãos saíam para evangelizar de madrugada. E eu falava, eu não vou, irmão, porque eu tenho que dormir para dar aula de manhã. Eu falava, nossa, você não vai evangelizar? Não vou, porque se eu não dormir bem, eu não dou uma boa aula. Então eu preciso dormir. Então vá vocês, porque amanhã, quando os meus alunos vierem, eu tenho que ter honestidade de dar a melhor aula que eu posso. Então você percebe que quando você tem prazer numa coisa, você se prepara para aquilo. Então não adianta eu ficar a noite inteira evangelizando e aí chega na escola dominical, eu vou dar aula, você vai falar, nossa, já hora que acabar. Você tem que vir aqui na escola dominical em algum lugar, os meus olhos têm que estar brilhando porque eu quero ensinar esse negócio. Percebe? Então, honestidade vocacional. Você sabe, você tem prazer, intimidade naquilo que você está fazendo? Se não tem, provavelmente aquilo não é o seu lugar. E pode ter certeza, no reino de Deus não falta mão de obra. Você tem outra atividade e vai aparecer alguém para fazer aquilo. Eu sou a pessoa indicada para tal tarefa ou tem pessoas mais habilitadas na igreja? Então você não pode fugir, você não pode ser vaidoso, você tem que admitir, esse faz melhor do que eu aquilo, aquele faz melhor do que eu aquilo, mas nisso eu sei fazer, deixa comigo que eu vou estudar, me preparar e quando eu fizer vai ser a melhor maneira que eu posso. Então, honestidade vocacional. Segundo, organização. O princípio para uma igreja sadia é que ninguém fique sobrecarregado. É claro que algumas vezes, algumas pessoas vão ter que fazer mais de alguma coisa, porque falta mão de obra. Eu compreendo a carência, mas a ideia é de que todos devem participar do trabalho da igreja. É possível que uma pessoa não está trabalhando porque lhe faltou oportunidade de convite, e você está com 2, 3, 4, 5 cargos. Então fala, você não quer fazer isso? Está pesado para mim. Então, organização. Isso chama organização. Se organiza e acolhe para trabalhar naquilo que você tem condições físicas, emocionais e tempo. Terceiro, prioridade. A prioridade da igreja é ensinar. E não é ensino só a partir do púlpito, que é o essencial. Mas tudo que a igreja faz tem que ser didático. O hino tem que ensinar, a oração tem que ensinar, a escola dominical tem que ensinar. Não há nada na igreja que não seja para ensinar. Então, tudo que se fizer na igreja é para ensinar. O problema é que a gente vê aí esse afã de muitas igrejas surgindo, e aí você precisa disputar cliente. Tem que vir para cá. E aí o que você faz? Cria cultos de entretenimento. E quando você cria culto de entretenimento, você oferece o que as pessoas querem. Igreja não é lugar de entretenimento. Igreja é o lugar onde você se reúne para aprender a viver para a glória de Deus. Então, a prioridade, o entretenimento não é a causa da existência da igreja. Não tem culto disso, culto daquilo outro. Não, irmãos, culto é para a glória de Deus. Por quê? Se eu tenho culto de empresário, eu tenho que ter também culto da doméstica, senão tem alguma coisa errada, não é? Então, se eu tenho culto para adolescente, eu tenho que ter para idoso também. Então, é claro que a igreja vai encontrando os meios de ensinar, mas a igreja existe com uma prioridade, qual é? Ensinar. Então, honestidade vocacional, organização, prioridade e, por fim, sensatez. Qualidade de ser sensato. De forma muito ligeira, você quer conhecer o ser humano, você precisa estudar Gênesis 1 e 2, porque o ser humano ali, ele é criado por Deus de forma sadia, ele é pleno. Depois do pecado em Gênesis 3, que o homem perdeu suas competências. E esse é o resultado. Percebe? E quando Adão foi criado, ele tinha todas as suas emoções no nível máximo adequado. O pecado foi roubando de nós a capacidade de pensar, a capacidade de agir, do bom senso. Na verdade, o pecado foi nos tornando animais, que agem por instinto.
O Evangelho vai nos ensinando a pensar na vida. Isso chama sensatez. O Evangelho vai dando isso. O ativismo religioso causa fanatismo. É possível que você não é tudo isso que você pensa de você. É possível que você seja um fanático. E fanático, ele pode entrar num avião e se explodir numa torre gêmeas em nome da sua religião. Um fanático, ele é capaz de fazer loucuras em nome do seu fanatismo. Ele dá todo o dinheiro que tem, ele deixa a casa, deixa tudo para fazer a obra de Deus, e vou fazer porque Deus me chamou. Não, não é verdade isso. Não é verdade isso. O Evangelho nos dá sensatez, equilíbrio, condições de arrazoar. Um cachorro, um animal, ele não é como um ser humano, ele age por instinto. Um animal age por instinto. Você não, você sabe pensar, você sabe suportar mais pressão. Então o ativismo religioso causa fanatismo. E se o Evangelho que você diz crer te faz um fanático, não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho diz respeito à vida inteira da pessoa e não à atividade dentro da igreja. Aqui é o lugar onde a gente recebe uma boa palavra e redefine algumas questões. Para concluir, para a gente orar, ouvir mais uma canção com o Maurício e nós terminarmos aqui, qual é a conclusão de tudo isso daqui? Crer que a salvação é pela graça e não pelas obras. Não importa o que você faça, você nunca pode se salvar. A salvação vem de Jesus. É Ele que nos salvou. E vamos falar disso em outras ocasiões também. E por fim, para concluirmos, no reino de Deus, obediência é mais importante do que produtividade. Não esqueça disso. É a última fala. No reino de Deus, obediência é mais importante do que produtividade. Não importa o quanto você produziu, não é meta, importa o quanto você obedeceu. Que Deus nos ajude a ser curado dessas características do fanatismo para servir a Deus com alegria, com temor e com disposição, sabendo que tem muitas pessoas que são ativistas, estão 20, 30, 40 anos da igreja, mas não aprenderam o que é o Evangelho da Graça. Que você e eu sejamos o veículo para essas pessoas conhecer que o Evangelho nos liberta, nos cura e que a produtividade, ela tem o seu valor, mas o mais importante é a obediência. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Depois você...